Essa noite eu tenho uma palavra direto do coração de Deus para ti. O Espírito Santo tem ministrado muito e de várias maneiras, mas a maneira mais clara que Ele tem falado conosco em termos de mensagem é que é necessário liberar a mensagem sobre a identidade da igreja, de quem de fato nós somos em Cristo Jesus. E é sobre isso que eu quero falar com você, porque existe um poder liberado de Deus sobre as nossas vidas, no momento em que nós compreendemos quem somos nele. Muitos de nós estamos sentados aqui e não conseguimos produzir muito, não conseguimos fluir naquilo que nós somos em Deus. Isso é justamente pelo fato de não entendermos, de não recebermos a revelação de quem nós somos nele. Eu comecei falando para você sobre a realidade da África. Existe um espírito de orfandade muito grande em todo o continente africano, mas por sua vez a nação brasileira em si é uma nação que caminha sobre um espírito de orfandade muito forte. Ainda um espírito que prende as pessoas de não compreenderem que elas são filhas de Deus. E usamos a palavra filho meramente num termo raso, mas quando a palavra de Deus fala sobre filho, ela não só fala que nós temos direito a uma herança, ela de fato fala que nós temos o mesmo DNA do próprio Deus, que nós caminhamos na mesma genética espiritual do próprio Deus, porque se nós fomos gerados nele, antes da fundação do mundo, assim como um bebê é gerado no ventre de uma mãe, e tudo que a mãe come vai para o bebê, tudo que a mãe sente vai para o bebê, assim também foi conosco antes da fundação do mundo, quando estávamos em Deus. Nós nascemos dele, nós viemos dele, nós somos um projeto de Deus, nós somos uma ideia de Deus. Eu quero declarar para você hoje que ninguém que está aqui nessa noite é um fruto do acaso, é um acidente do destino. Deus sonhou com você antes mesmo de você pensar em existir. Deus planejou a tua vida antes mesmo do teu pai nascer, da tua mãe existir. Você não vive por acaso, você vive com um propósito. Deus conhece você nos mínimos detalhes melhor do que você mesmo. Ele sabe exatamente o que tem no teu coração. A palavra de Deus diz que Ele sonda-nos profundamente. O salmista Davi sabia disso quando ele disse: Senhor, sonda-me. E essa palavra sonda-me no original quer dizer: vai até as minhas entranhas, vai no profundo do meu ser e verifica o que há dentro de mim. Deus conhece o que há em nós, porque foi Ele que nos gerou. E da mesma forma que nós fomos gerados nele como um bebê gerado no ventre da mãe, esse bebê recebe toda a carga genética, recebe toda a questão da estrutura do DNA. Assim também nós recebemos tudo o que há em Deus. Nós vemos isso em Gênesis, quando o Senhor diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E quando Ele levanta o homem, a Trindade sopra o espírito de vida dentro do homem. O homem passa a ser alma vivente quando Deus tira da sua própria vida e Ele divide com o homem. O homem passou a ter o que Deus tem. O homem passou a andar naquilo que Deus andava. Na capacidade que Deus vivia, o homem agora desfrutava no mesmo âmbito da presença e da glória de Deus. Pedro fala isso após o processo do pecado, após o processo da separação do homem de Deus, porque todos pecaram e se separaram de Deus. E Pedro fala que nós fomos regenerados em Cristo Jesus. Jesus fala sobre o novo nascimento a Nicodemos. Primeiro nós fomos gerados em Deus, e por causa do pecado nos separamos dele. Mas em Cristo Jesus nascemos de novo. E é o interessante que quando a palavra fala sobre o novo nascimento, talvez nós não entendemos profundamente, mas quando Jesus fala sobre o novo nascimento, Ele não está falando da possibilidade do homem, da criança, voltar de novo ao ventre da mãe.
ele está falando da possibilidade do homem voltar de novo à sua origem em Deus, a receber de novo os nutrientes, a carga genética e o DNA que está na própria pessoa de Deus. Pedro fala que nós fomos regenerados. Isso quer dizer, Deus nos enxertou novamente nele, através do sacrifício de Jesus. Ele nos trouxe de volta ao nosso lugar de origem. Ele nos plantou novamente no lugar que nós nunca deveríamos sair. E através da obra do Espírito Santo, nós somos nutridos dia e noite, noite e dia, com aquilo que nutre o coração de Deus. Toda a obra de Deus na vida do cristão é para transformar o cristão conforme a imagem de Jesus, porque Jesus é o padrão de filho. Quando Paulo fala isso no livro de Romanos capítulo 8, ele diz que nós fomos predestinados a ser filhos como Jesus é filho. Toda a plenitude do nosso entendimento de quem somos não vai fluir de um sermão, não vai fluir de uma boa música, não vai fluir por causa do sacrifício que fazemos. O entendimento de quem nós somos vem através de uma experiência profunda com a paternidade de Deus sobre nós. É quando entendemos que somos acolhidos por Ele, independente de qualquer coisa. É quando entendemos que nós somos amados, independente se estamos no pecado, se estamos fazendo alguma coisa errada. Ele nos ama, porque Ele nos ama, porque Ele é o nosso Pai, porque Ele nos gerou. E a Bíblia diz que se nós que somos pais, e somos maus aqui na terra, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial, será que Ele não nos dará o seu próprio Espírito? Isso quer dizer, será que Ele não tem desejo de soprar novamente em nós o Espírito que vai nos fazer caminhar em vida? Quando nós estamos desconectados de Deus, nós caminhamos para a morte. Quando nós estamos desligados dessa videira verdadeira, da essência que é o Senhor, nós caminhamos cada vez menos em direção àquilo que Ele tem e que Ele é. O Espírito Santo é o elo, hoje, na vida de cada cristão, para abrir os nossos horizontes, e para nos ajudar, segurando nas nossas mãos, pois a palavra diz que Ele é o penhor da nossa herança. É o Espírito Santo que nos conduz a Cristo Jesus. É o Espírito Santo que nos leva a uma experiência maior com Jesus. Note uma coisa, meu irmão: o Espírito Santo nunca vai desconectar você do plano direto e perfeito e soberano de Deus para a tua vida. Tudo que o Espírito Santo faz é atrair você para a glória de Jesus, porque é no ambiente de glória que nós vamos sendo transformados. O Espírito Santo nos guarda e nos conduz, e Ele vai transformando o nosso coração, até que sejamos únicos com Jesus. Assim como Ele diz, assim como eu sou um com o Pai, para que vocês também sejam um comigo. Ele fala de uma junção, de unidade, através de uma experiência onde o homem se entrega completamente e deixa de viver uma vida independente, deixa de viver como um órfão e aceita que tem um pai, aceita que é amado, aceita que é aceito por Ele, e recebe o seu amor, recebe o seu manto de paternidade. Quando a palavra fala que Jesus estava conversando com os discípulos, e Ele disse assim: eu estou indo para o Pai, mas é mistério que eu tenha que ir, porque se eu não for, o Espírito Santo não poderá vir. E os discípulos ficaram com vergonha de perguntar, mas a palavra nos deixa uma vazão de imaginar que eles estavam pensando: por que a gente não pode ter os dois?
Por que não pode ficar Jesus aqui, que é maravilhoso, e o Espírito Santo conosco? Aí sim, nós vamos ser uma tremenda bomba atômica no mundo. E Jesus falou: não, eu tenho que ir, porque se eu não for, ele não vem. Interessante, a palavra diz que o Espírito Santo é aquele que nos guia a toda a verdade. Quem é a verdade? João 14,6 diz que Jesus é a verdade, Ele é o caminho e Ele é a vida até Deus. O Espírito Santo então nos guia até Jesus. Quando Jesus estava na terra, Jesus tinha uma imagem humana. Ele era um ser humano como eu e você. Ele havia assumido a forma de homem para pagar o preço que eu e você devíamos como homem. Ele havia assumido a forma de homem para nos mostrar o caminho que deveríamos seguir e para não termos a desculpa de dizer: mas ele era sobrenatural. De fato ele era sobrenatural. De fato ele era muito espiritual, de fato ele era muito ungido, mas não porque ele veio com uma oportunidade diferente que a sua, é porque ele se submetia ao Espírito Santo, é porque ele mergulhava em conhecer o Pai, é porque a vida dele só tinha sentido se ele estivesse caminhando com Deus. Não existe, escute, não existe diferença entre a minha vida, a sua vida e a vida de Jesus. Quando Deus olha para nós através da ótica da cruz, Ele enxerga você, Ele enxerga você, Ele enxerga você tal como Jesus é, porque não é na nossa força, no nosso mérito, mas é o sangue dele que nos justifica. E quando nós somos justificados, nós nos tornamos semelhantes a Ele. Então o Espírito Santo nos guia a toda a verdade. Se Jesus é a verdade, e o Espírito Santo viesse enquanto Jesus estivesse na terra, o homem teria a vazão, a oportunidade de adorar o seu próprio semelhante. Porque se o Espírito Santo apontaria para Jesus, quando ele viesse, ele diria: esse é o caminho. Mas aquele que era o caminho, em algum tempo mais à frente iria morrer. E o homem receberia então a oportunidade: não, se ele morreu, nós vamos eleger um outro tal como ele. O Espírito Santo não veio apontar para nós como caminho. O Espírito Santo não veio apontar para nós como a solução para nenhum problema do mundo. O Espírito Santo esperou Jesus ser glorificado para dizer: o seu padrão é um Cristo ressurreto e glorificado. Os irmãos estão compreendendo? Estou complicando? Não? Está tranquilo? O Espírito Santo veio então para nos mostrar o padrão de Jesus glorificado. Agora, se a palavra diz que assim como Ele é, somos nós aqui na terra, se a palavra nos afirma que a vontade de Deus, e de fato Ele nos predestinou, Ele designou que fôssemos tal como o seu Filho Jesus, a minha pergunta para nós nessa noite é possível andar na unção e no caráter de Jesus em meio ao século que vivemos? De fato, algumas pessoas podem pensar diferentes, mas o Deus que eu sirvo, que eu conheço, que eu sei que é o mesmo Deus que você serve e conhece, quando Ele fala que é possível, é possível. Se Ele disse que Ele já predeterminou isso, então isso já está determinado antes mesmo de você indagar ou trazer qualquer dúvida. Ele é Deus e Ele disse: o padrão que vocês devem seguir é esse Cristo glorificado e ressurreto. Nós temos um padrão, e o nosso padrão não é o homem, o nosso padrão é Jesus. Nós podemos admirar o homem, nós podemos amar o homem que Deus coloca diante de nós, mas o nosso padrão é Jesus. Porque os homens erram, os homens falham. Você está me vendo pregar, mas a gente vai viver uma semana em casa, você vai dizer: puxa vida, pastor, não sabia que o senhor gostava de fazer isso, não sabia que o senhor errava nisso. Nós somos falhos, nós somos homens. Mas quando nós entendemos que Ele é o padrão, nós não olhamos para o homem meramente como homem, nós olhamos para o homem também regenerado, restaurado, vivificado e glorificado na pessoa de Jesus.
Esse é o intuito de sermos morada de Deus, que é para que as nossas fraquezas não se tornem padrão para os outros, mas aquele que habita em nós, que rege a nossa vida, que governa o nosso ser, se torne então um padrão para que a glória de Deus continue se multiplicando, como se multiplicou através de Jesus. E a obra de Deus, através da igreja na face da terra, não vai se dar através dos anjos. Os anjos adorariam o privilégio de se tornarem as pessoas responsáveis de liberar a glória de Deus. Mas Deus deixou esse privilégio para os filhos, para a igreja. Escute, os anjos são servos. Eles obedecem aos comandos de Deus. Hebreus declara que eles são como clarões reluzentes, eles são como ventos impetuosos. Mas eles são servos, eles são espíritos. Quando Deus nos chama, Ele não nos chama de servos, Ele nos chama de filhos, mas filhos que estão tão próximos que já se tornam amigos. Amigos que compactuam do mesmo pensamento, do mesmo espírito, do mesmo projeto. E quando nós caminhamos em Cristo Jesus, nós podemos sim, no século atual que vivemos, em meio a uma geração corrompida, em meio a uma geração desvirtuada, nós podemos ser tal como Jesus foi. Assim como Ele foi na geração dele, meu irmão, o alvo de Deus é que você seja hoje na sua geração. Deus não quer que você seja meramente um crente de banco, que vai passar aqui os próximos 50 anos esperando o arrebatamento da igreja. Deus quer que de fato você compreenda que no reino de Deus nós trabalhamos com Deus, e é o privilégio dele dividir a glória dele, para que permaneçamos em espalhar a glória do Altíssimo, como Jesus fez quando esteve aqui. Você é filho, você é herdeiro legal, herdeiro legítimo de tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Você é herdeiro legítimo da saúde que há nele. Você é herdeiro legítimo da inteligência, da mente brilhante que há nele. Você é herdeiro legítimo da paz e da pureza que há nele. Você é herdeiro legítimo da presença e da glória que Ele gerou e que nesse momento acontece nos céus, enquanto Ele é adorado. Você é herdeiro legítimo de todos os benefícios da cruz do Calvário. Essa obra quem faz é o Espírito Santo, que foi enviado por Deus, através ou por intermédio da pessoa de Jesus, para nos manter focados, que não importa o que aconteça, não importa o que digam, não importa o que conspirem, não importa o que pensem, o meu alvo não é a terra, o meu alvo não é o mundo, eu tenho uma pátria celeste, eu olho e aponto para aquele que é o consumador da minha fé e o autor. O Espírito Santo nos faz acender a chama a cada manhã, para perseverarmos na identidade do Cordeiro Jesus, para sermos como Ele, para andarmos como Ele. Marcos capítulo 1, versículo 8, diz: João Batista dizendo, eu vos batizo com água, mas Ele vos batizará com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o dínamos, é a dinamite de Deus na vida do cristão. O Espírito Santo é aquele que limpa toda e qualquer impureza através da ministração do arrependimento e da liberação do sangue de Jesus na vida de todo cristão. O Espírito Santo é aquele que quando vem com fogo sobre nós, ele nos inunda completamente e ele queima tudo que é impuro, tudo que é sujo. O Espírito Santo é o elo perfeito que o cristão precisa para se manter firme e conectado a Deus. Grande parte das nossas derrotas, dos nossos fracassos,
dos nossos desvios é porque temos extinguido, temos tirado o Espírito Santo das nossas vidas. Temos caminhado independentemente como filhos órfãos que não têm a quem prestar conta, que não tem a quem dar um retorno de alguma coisa, e caminhamos independentemente. E o órfão, ele só cobra. Ele não faz, mas ele cobra quando não é feito para ele. O órfão ou o espírito órfão atua na vida do homem para roubá-lo da identidade de Cristo, porque o órfão acha que ele é o centro das atenções. O órfão acha que tudo é para ele, e ele se sente incomodado no momento da adoração, porque estão adorando a Jesus, e ele gostaria de ser o centro das atenções. O órfão, tudo que ele faz, ele tem que conquistar pela força, ele tem que ir atrás, ele tem que batalhar para ele dizer: eu conquistei, por isso eu sou algo, eu consegui batalhar, por isso eu tenho isso hoje. O órfão, ele caminha em independência, porque ele não quer estar conectado a nenhum pai, ele não quer estar ligado a ninguém. O Espírito Santo veio para arrancar de nós todo resquício de orfandade, pois o órfão, ele não é herdeiro, o órfão não tem direito à herança, o órfão não tem direito à glória, à presença, ao galardão de Deus. O órfão tem que conquistar por si. Mas quando o Espírito Santo vem e arranca de nós a orfandade, ele revela que não existe nada que você faça nessa vida que vai fazer com que Deus te ame menos. Ele te ama porque Ele te ama, Ele te ama porque você é filho dEle, Ele te ama porque foi Ele que escolheu você e não você que se escolheu, Ele te ama porque você é precioso aos olhos dEle, Ele te ama porque se Ele não te amasse, Ele não teria enviado o seu único filho a morrer por mim e por você. João disse: eu batizo vocês com água para arrependimento, mas vai vir aquele que vai batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. E esse batismo do Espírito Santo não é mais para o arrependimento, para a confissão de pecados, embora ele seja a essência que nos mantém em arrependimento contínuo, conforme Romanos capítulo 12. Mas a obra do Espírito Santo não é nos manter num estado onde nós pecamos, nos arrependemos, pecamos e nos arrependemos, e passamos a nossa vida inteira como pecadores. O batismo nas águas é a nossa declaração que queremos tomar um caminho novo. E nós declaramos diante de Deus, e Ele envia o Espírito Santo para dizer: tá bom, Ele vai santificar você para que você caminhe em santidade, e para que você caminhe num estilo de vida completamente transformado pela glória de Deus. Entenda uma coisa, meu irmão: o batismo do Espírito Santo, que veio através da pessoa de Jesus sobre nós, não é para nos manter crentes medíocres, assentados, simplesmente vindo aqui. O pastor tem que fazer uma palavra maravilhosa, e se não fizer, hoje ele não está ungido, não vou dar meu dízimo. A obra do Espírito Santo em nós é para nos fazer caminhar de fé em fé e de glória em glória, é para nos fazer caminhar em níveis mais profundos, é para nos fazer ir a níveis mais altos, é para deixarmos de viver uma vida de pecadores e de fato assumir que assim como Jesus é santo, nós também somos santos. E há quem diga: não, pastor, nós não somos santos. Não somos santos, pastor, porque o Senhor sabe que todos pecam. Mas a Bíblia declara que de fato aquele que vive na prática do pecado, esse não tem parte com Deus. Mas aquele que recebeu o sangue do Cordeiro e que foi justificado pela obra da cruz, quando você peca, o Espírito que está em você na hora te acusa e fala: olha, acusa assim, aponta, tá? Isso que eu quis dizer. Na hora ele aponta e diz: arrepende-se. E quando você se arrepende, você naquele momento passa a ser justificado pelo sangue, e você caminha em santidade. Santidade não é um estado. Eu estou santo agora porque eu não fiz certas coisas, e agora eu
não estou santo porque eu cometi alguns erros. Santidade é uma identidade, é a identidade, é o estilo de vida de quem anda em Jesus, de quem é cheio do Espírito Santo. O diabo fica, não, se contente em dizer que você é pecador, você é pecadora, você nunca vai conseguir. É mentira do diabo. Porque a palavra de Deus diz, e Pedro declara isso na sua carta, quando ele diz que nós somos povo escolhido, sacerdócio santo, escolhido por Deus. Se você é filho, está enxertado em Deus, cheio do Espírito Santo, não viva na condenação, porque não existe mais condenação, segundo Paulo declara no livro de Romanos capítulo 8, versículo 1, não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando Deus proveu Jesus, não foi meramente para a salvação é o primeiro ponto. Deus proveu Jesus para se tornar o portal, para que entrássemos de fato no destino que Deus tinha preparado para nós na eternidade. Aleluia, aleluia. Os irmãos estão entendendo? Porque o Espírito Santo está falando hoje à noite aqui. O Espírito Santo está dizendo, não existe desculpa para se manter numa vida medíocre. Não existe desculpa para se manter numa vida de pecado. Você tem espiritualmente o DNA de Deus. Você é cheio do Espírito Santo, movido pela obra da cruz. O diabo não pode te segurar. O diabo não pode reter a glória que Deus tem para ti. Só você pode delimitar até onde Deus pode te levar. Se você estiver disposto a deixar o Espírito Santo te guiar, Ele vai te guiar. Se você estiver disposto a deixar o Espírito Santo te transformar, Ele vai te transformar, mas tem que estar disposto, tem que ser submisso, tem que ser dependente, não pode ser órfão, não pode ficar desconfiado, não pode ser arisco, tem que mergulhar, tem que correr para Deus, tem que dizer, Senhor, não existe motivo na minha vida. Pastor, e se eu errar? E se acontecer alguma coisa? Não se preocupe, porque você não deixa de ser santo, você não sai da sua identidade por um deslize. Agora, se você permanecer na prática, você já nem tem parte com Deus. Mas se você confessa conforme a palavra de Deus diz, quando nós pecamos, nós temos um advogado, e se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A obra da cruz é uma realidade, para nos mantermos como cristãos padronizados em Jesus, para não ficarmos na mesmice que o diabo tenta lançar com o engodo desse mundo. É fácil entrar na rotina, é fácil entrar no movimento comum do mundo. Paulo diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O mesmo Paulo fala, quando ele está falando da igreja de Corintos, que ele diz, vocês já têm a mente de Cristo. Ele não está dizendo quando chegar na glória que você for transformado, você vai ter a mente de Cristo. Ele está dizendo é agora, você já tem a mente de Cristo agora aí onde você está. Pastor, mas por que eu não penso como Cristo? Você não pensa como Cristo pensa, porque você não tem dado liberdade ao Espírito Santo que te batizou um dia, para que Ele gere em ti os mesmos pensamentos de Jesus. Porque quando Jesus foi homem, e Ele esteve na terra caminhando como eu e você, Ele tinha que estar conectado com o Espírito Santo. Ele orava, Ele jejuava, Ele buscava, Ele se separava. A mente dele era regida e governada pelo Espírito Santo. Se Jesus conseguiu, você também consegue, porque Ele foi o padrão e o caminho para que pudéssemos andar nele. Se foi possível para Jesus, também vai ser possível para você. Se Ele aguentou a via dolorosa, se Ele aguentou o Getsemane, o Gólgota, você também vai aguentar, porque o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, hoje está em você.
e é Ele que gera essa mente sobrenatural. Pastor, se Jesus é o padrão, como que nós podemos caminhar nesse padrão? Primeiro, nós precisamos de uma mudança de governo dentro de nós. Existe um princípio que diz, eu tenho escrito sobre isso, você vai conseguir encontrar isso no livro: aquilo que governa a tua mente, governa todo o teu corpo, toda a tua vida e todo o teu ser. A mente é o ponto principal e mais forte que te controla e te leva a alguma direção. Ou nós somos governados pela carne, ou nós somos governados pelo Espírito Santo. Quando somos governados pela carne, fazemos a vontade da carne. Mas quando somos governados pelo Espírito Santo, fazemos a vontade de Deus. Como que eu posso então viver nesse padrão? A mudança de governo acontece quando nós voluntariamente nos submetemos à obra do Espírito em nossas vidas. Acorda aí, meu irmão. Acorda aí. Você não veio aqui para dormir. Você veio aqui para receber a palavra de Deus. Acorda aí. O padrão do Espírito Santo é gerado em nós quando nós nos dispomos à obra que o Senhor quer gerar e quer fazer em nós. Entenda uma coisa: a maioria das pessoas e dos crentes são crentes sem perspectiva. Vem para a igreja quando precisa de alguma coisa, passa a semana todinha, o mês todinho, mal dá as caras na igreja, assumiu o compromisso, não vem, não cumpre o compromisso. Um parente foi preso, a mãe está doente, você está com risco agora de ter o teu nome no Serasa, se já não está, no SPC. Está uma desgraça a tua vida. Pastor, faz uma campanha forte aí. Pastor, coloca a mão na minha cabeça. O pastor tem autoridade para expulsar demônio? Tem. Mas ele não tem autoridade para entrar dentro do teu espírito e arrancar a raiz, que é aquela porta aberta que faz com que os demônios tenham livre acesso até a tua vida. Ele vai expulsar hoje, amanhã você vai voltar, vai vir com mais 7 ainda, vai vir pior situação. Nós precisamos parar de buscar fórmulas mágicas para resolver o nosso problema. E nós precisamos adquirir a fórmula de Jesus. Ele corria para os pés do Pai, ele corria para a presença do Pai, e ele era cheio do Espírito Santo. Yeah! Deixa o Espírito Santo entrar na tua vida e fazer o trabalho dele. Deixa ele gerar a mesma mente de Cristo, para que você não fique preso no mesmo pecado o resto da tua vida. Deixa ele gerar em você o dinamismo da santidade e da glorificação de Jesus. É possível, meu irmão, é possível, minha irmã. Você pode, você consegue, porque você já tem o Espírito Santo. Dá lugar ao Espírito Santo, dá lugar ao Espírito Santo, dá lugar ao Espírito Santo. E aí o crente chega aqui e fala: pastor, faz essa oração forte. Meus irmãos, libertação não tem a ver com a oração que vem de fora para dentro. Libertação é a necessidade, a convicção e a decisão do ser humano em dizer de dentro para fora: eu não cometo mais esse pecado. E diz: Espírito Santo, vem e me ajuda, porque eu não consigo. Aí você vai andar em vitória. Aí você vai caminhar em novidade de vida. Aí você vai viver de fato o Evangelho de Jesus, santificado, justificado e desfrutando de tudo que Jesus desfruta e conquistou para você na cruz do Calvário. Não adianta ser crente e não adianta ser salvo. Tem que ser cheio do Espírito Santo para poder usufruir das coisas que Jesus conquistou. Salvação é só um detalhe na vida do cristão. Então nós temos que mudar os nossos padrões, mudar o governo. Se aquilo que ocupa a minha mente domina e governa todo o meu corpo, para que eu mude de vida,
para que eu tenha um novo estilo de vida, eu tenho que preencher a minha mente com coisas novas. Se até agora o que você tem feito não tem dado certo, preencha a sua mente com outra coisa. E a maioria dos crentes são tão pobres na sua fé, que acreditam mais no diabo do que em Deus. Não leem a palavra, mas quando o diabo diz, olho gordo, inveja, arruda, ai pastor, ora porque passaram por mim e liberaram uma maldição. Mas a palavra de Deus é clara e diz que aquele que está em Cristo não está em condenação. E se você está debaixo do sangue, não existe maldição sobre você. Não, mas o diabo disse. O diabo é um mentiroso que se alimenta do seu medo. O diabo é um mentiroso que se alimenta da sua perversão, do seu descontrole. Ele se alimenta da sua decisão em querer alimentar a vontade dele. Como que nós podemos mudar esse padrão? Renovando a nossa mente, que é o que Paulo declara. E Paulo, no livro de Romanos capítulo 12, ele começa a falar sobre a renovação da mente, e ele começa a dizer: eu rogo a vocês, eu peço a vocês, que vocês apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Paulo está sendo radical. Ele está dizendo, não basta vir dar o dízimo. Se tem aqui o altar onde é oferecido o sacrifício, quando vier oferecer, não entrega o teu dízimo. O teu dízimo é um detalhe. Escuta, meu irmão, o teu dízimo não muda a Deus. O teu dízimo não ajuda a Deus. O teu dízimo ajuda você mesmo. A tua oferta ajuda você mesmo. Se você não compreende que o princípio de Deus é dar, e você faz porque o pastor manda, porque você acha que Deus precisa, é você que está perdendo. Mudar os padrões significa, primeiro passo, nos oferecer completamente, no radicalismo que Paulo disse. Eu consagro os membros do meu corpo, a minha mente, os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, minhas mãos, meu coração, toda a minha vida, eu consagro ao Senhor. Saímos de casa já amaldiçoando o patrão. Saímos de casa já dizendo, que roupa maldita que eu estou usando, não tem dinheiro para comprar. Saímos de casa já reclamando dos pais, do marido. Saímos de casa reclamando de nós mesmos. Ao invés de dizer, Senhor, eu quero tirar um tempo, ao invés de amaldiçoar, eu quero me consagrar a Ti. Mas o que Paulo está dizendo não é se consagrar uma vez por ano. Paulo está dizendo, precisamos fazer isso continuamente. Precisamos fazer como Jesus fazia, estar na presença de Deus continuamente. Precisamos estar arraigados nele continuamente, nos lançarmos e estarmos com Ele. Porque quando nós estamos nele, nós desfrutamos da glória e da presença. E a Bíblia diz que nós somos transformados na glória. De glória em glória, nós vamos sendo transformados à imagem do Cordeiro. Essa glória não está no bar. Essa glória não está no Facebook. Não está no Twitter. Não está na novela. Essa glória não está em lugar nenhum. Essa glória está no próprio Deus. Se você quiser encontrá-lo, você precisa buscar o Espírito Santo. Mas você não consegue encontrar o Espírito Santo se você não se encontrar na palavra. Porque a palavra gera em você o desejo de orar. Ela te limpa e ela te gera o desejo de estar com Deus e de fazer a vontade de Deus e caminhar em novidade de vida. Aí o Espírito Santo age. É todo um contexto. Nós precisamos repensar o estilo de vida que estamos vivendo e mudar radicalmente. Mas começa pela palavra. Quanto tempo na semana você tira para orar? Você tira para ler a Bíblia? Pastores que amam ir na internet, pega todos os sermões prontos, chega aqui, pregou aqui não, em outro lugar, pregou e... É fácil fazer isso, mas não leia a Bíblia pela necessidade de você preparar um sermão para a tua célula, para você pregar na tua faculdade, na tua escola, porque o pastor te deu a oportunidade. Leia a Bíblia pelo prazer e pelo privilégio de estar com Jesus.
A palavra de Deus não é simplesmente um manual para andarmos numa vida mecânica, o que pregar, o que dizer. A palavra de Deus é a revelação de um relacionamento íntimo entre Deus e o homem. Meu irmão, se você não lê a palavra, você já está frito. Se você não tem intimidade com a palavra, não vem dizer que você tem intimidade com Deus, você é mentiroso. Porque Jesus é a palavra. Para ter intimidade com Deus, você precisa passar por Jesus. Não, mas eu fiz as campanhas das 10 vitórias, eu fiz a campanha dos 300 homens valentes de Deus. Você pode fazer a campanha que você quiser. Para chegar até Deus, nós precisamos da palavra, não só de ler sobre a revelação de quem Ele é, mas de experimentar esse Cristo que é vivo e verdadeiro. Mudamos o nosso padrão, os nossos padrões, quando deixamos o Espírito Santo vir em nós e nos oferecemos como sacrifício vivo. Mas nós temos que mudar de forma prática. Existe um outro princípio que eu quero deixar para você nessa noite. O primeiro foi: tudo aquilo que governa a sua mente, governa toda a sua vida. Se você não está com a sua mente cheia da palavra, você está com a sua mente cheia do mundo. Se você não está com a sua mente refletindo a palavra, você está com a sua mente refletindo o mundo. Não adianta ter uma roupa bonitinha, uma Bíblia embaixo do braço, se Jesus não estiver dentro do teu coração, estiver meramente em cima de uma estante, você está perdido. Nós precisamos dele em nós, porque é em nós, dentro de nós, que as coisas acontecem. O segundo princípio: tudo aquilo que você pratica constantemente ao longo da tua vida vai se tornar em uma ação involuntária. Tudo aquilo que você faz, pratica constantemente, lá na frente você vai fazer sem pensar. Por exemplo, quantos aqui pensam em respirar? Pastor, tem que respirar. Ô apóstolo, não me deixe esquecer de respirar. Ah, apóstolo, quase eu desmaiei porque o senhor não me lembrou de respirar. Ai, apóstolo, alguém precisa viver assim? Mas você respira? Você pensou em respirar? Está pensando agora porque eu falei. Mas quando você nasceu, o médico pegou no teu bumbum, você não conseguia respirar. Para você respirar, ele precisou estimular o teu pulmão. Te deu uma palmada. Pá! Ah! Aquele choro inflou o teu pulmão. O teu coração começou a bombear com oxigênio. O teu cérebro recebeu oxigênio e disse: para eu continuar vivendo, precisa de fazer isso mais. Você continuou respirando. Nunca mais você desaprendeu a respirar. Você respira involuntariamente pela força da prática daquilo que você sempre fez. Os irmãos estão compreendendo ou está complicado? Por exemplo, minha esposa é do Amazonas, morei lá há uns anos. Lá tem o que chama de distrito industrial. E no distrito industrial, as pessoas trabalham com linhas de produção. Vamos dizer que vamos construir aqui um micro-ondas. E começa daqui numa esteira. Coloca o micro-ondas, primeiro coloca uma placa. O próximo aqui vai soldar um fio. O outro aqui vai colocar a capa de cima. O outro aqui vai colocar os componentes internos. O outro aqui vai pegar um parafuso. Mas é assim o dia todo. Dia e noite e dia. Milhares de equipamentos sendo produzidos. E essas pessoas às vezes passam anos nessa mesma função. Você imagina um homem que não sai daquela função de pegar o parafuso e ele já sabe o movimento. Quando você pratica algo sempre, você se torna prático naquilo. É capaz de um cara desse chegar à noite, a esposa estiver dormindo, ele virar no ouvido dela, pelo amor de Deus. Quando nós praticamos algo sempre, nós fazemos ou reproduzimos sem precisar pensar. Assim como respirar é involuntário, porque já é algo automático em você. Quando você começa a praticar a palavra, e a praticar a palavra, e a praticar a palavra, as coisas vão acontecendo naturalmente em você. Minha mãe sempre me ensinou a praticar a palavra.
E ela dizia: ainda que você morra, não fale mentira, fale a verdade. E eu sou filho de mãe solteira. E ela dizia assim: a única coisa que vai te livrar da morte é estudar a Bíblia. Só que minha mãe me dava a Bíblia como castigo. Ela forçava. Eu tinha que ler e pregar para ela e dizer o que estava ali dentro. E ai de mim se não falasse, voltava de novo. Mas a palavra estava entrando. No início foi forçado, hoje é natural. Hoje eu amo a palavra, porque eu aprendi. Eu precisei mortificar a minha carne. Inicialmente eu tinha alguém sobre a minha orelha: vai ler a Bíblia. Não aconselho ninguém a fazer isso. Mas comigo aconteceu assim: no início foi forçado, depois se tornou involuntário, se tornou natural. Eu lembro quando eu era pequeno, havia um menino que ele falava muita besteira comigo na escola, mas xingava, e eu não chamava palavrão. O menino chegou ao ponto de me falar tanta besteira que eu falei no outro dia, eu fui para casa me preparando: nunca chamei palavrão, amanhã eu vou chamar um palavrão. Amanhã ele vai ver, quando eu falar com ele, quem eu sou. E o menino chegou e falou as mesmas coisas comigo. Pois eu levantei, estava num carrossel, eu lembro até hoje. Levantei daquele carrossel, botei a mão no nariz dele e falei: seu filho do Espírito Santo, meu Deus do céu. Eu ia xingar o menino e chamei o menino de filho do Espírito Santo. Sabe o que é isso? A palavra estava tão dentro de mim, que mesmo a minha carne querendo fazer o errado, a palavra me condicionou a manter-se fiel e firme naquilo que estava dentro de mim. Crente que anda com Jesus reproduz o vocabulário dos céus. Negócio de crente que está chamando palavrão, cristão que está andando por aí falando da linguagem do mundo. Eu conheci um que disse para mim, falando um monte de besteira, falando palavrão, palavras vulgares. Eu falei: meu irmão, o que é isso? Ele falou assim: você é muito religioso. Eu digo: sou mesmo. Se isso é ser religioso, eu não quero ser igual a você não, sou religioso. Ele falou: Paulo, estou no meio do povão, e no povão é assim que se fala. Eu digo: mas você não foi enviado para lá para ser influenciado por eles, você foi enviado para lá para transformá-los. Quando nós estamos cheios da palavra, praticamos a palavra, você não vai reproduzir outra coisa. Grave isso: você só reproduz aquilo que já está dentro de você. As tuas reações exteriores vão ser resultado daquilo que já está dentro. Se você não está andando com a palavra, não está andando com a Bíblia, não espere que quando você parar na blitz e o guarda pedir a carteira e você estiver todo irregular, que você não vai tirar um dinheiro do bolso para suborná-lo. Sabe por que você vai fazer isso? Porque a corrupção já está dentro de você. Mas quando a palavra está dentro de nós, ainda que nós tenhamos que ir presos, nós vamos assumir as consequências do nosso erro, do nosso pecado, mas nós vamos reproduzir a vida que já está dentro de nós. O Espírito Santo quer gerar, porque Ele nos aponta para Jesus, Ele quer nos gerar a prática ou o padrão de Jesus em nós. Então, no início vai ser difícil, mas Paulo disse: eu morro todo dia. Paulo também disse: eu preciso esmurrar a minha carne, porque aquilo que eu quero, eu não consigo fazer, nem sempre, mas aquilo que eu não quero, geralmente eu faço. Ele estava dizendo: no início você precisa se policiar, precisa ter alguém com você, precisa doer. Mudança de verdade dói, é desconfortável. Quando você começa a mudar, dói na tua carne, porque você está matando a carne. Mas não se preocupe, porque na intensidade e na constância da prática, lá na frente você vai ser santo, sem precisar pensar em ter que fazer o que é certo. Você vai reproduzir, porque o governo dentro de você foi mudado. Hoje você não é mais regido pelo governo do mundo, hoje você não é mais regido pelo governo do eu, hoje você é regido pelo governo do Espírito Santo. Queria convidar você a ficar de pé. Aleluia!
Isaías, você toca teclado ou não? Violão. Eu fui o teclado agora. Ô Paulo, você toca, revela-me, por favor. Só o coro mesmo, bem de leve. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar por você nessa noite. Eu sei que essa é a mensagem que o Espírito Santo liberou para nós. Eu sei que o Espírito Santo quer falar com você profundamente. E eu sei que hoje é noite de transformação. Se você veio dizendo: Senhor, eu não quero sair daqui da mesma forma. Senhor, eu quero sair daqui completamente dinamizado pelo Teu Espírito Santo. Nós vamos orar por você e nós vamos liberar o Espírito Santo sobre ti. Mas você tem que dar lugar a Ele. Você tem que dar liberdade a Ele, porque é nesse lugar, nessa liberdade, que as coisas fluem, que as coisas acontecem. Talvez alguns de vocês vieram aqui dizendo: Senhor, eu nem sequer tenho expectativa mais, eu estou vivendo uma vida parada e as coisas não estão acontecendo. Eu quero dizer: Deus quer levar você a um novo estilo de vida. Ele quer projetar você a caminhar em glória. Eu queria que você baixasse a sua cabeça, porque eu quero orar por ti e quero te fazer um convite nessa noite. Vamos cantar só esse refrão: revela-me. E eu quero que você tenha isso como uma oração, dizendo: Senhor, eu realmente preciso entender quem eu sou em Ti. Revela quem Tu és para mim e revela-me quem eu sou para Ti. Sim, Senhor, eu quero cumprir, eu cumprirei, eu cumprirei. E eu cumprirei o que queres de mim. Sim, eu cumprirei o que queres de mim. Sim, eu cumprirei o que queres de mim. Mais uma vez, revela-me, Senhor, revela-me, Senhor. Usado por ti, eu quero ser usado por ti, meu amado.
quero andar na mesma unção, eu quero andar no caráter de Jesus. Transforma-me, Senhor, transforma-me, Senhor, transforma-me, Senhor. Espírito Santo vem, Espírito Santo vem, encontra-me, Senhor, na minha necessidade no dia de hoje. Eu preciso tanto de Ti, eu preciso tanto da Tua intervenção em minha vida, eu preciso tanto do Teu batismo de fogo sobre mim. Batiza-me, Senhor, batiza-me com Teu Santo Espírito, batiza-me, pois eu quero andar cheio da glória, cheio da unção, como Jesus andou. Oh, Espírito Santo, gera em mim o mesmo coração de Jesus. Espírito Santo, gera em mim o mesmo caráter, a mesma mente de Jesus, de Jesus. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Eu sei que o Espírito Santo tocou no teu coração nessa noite. Tem pessoas que nesse momento mesmo estão sentindo o coração borbulhando, dizendo: Senhor, eu preciso de mais. Senhor, eu preciso que o Teu Santo Espírito venha sobre a minha vida, me ajuda a trocar o governo que há dentro de mim. Eu quero que o Senhor seja o meu governo, eu quero caminhar no Teu padrão, Jesus. Aí mesmo onde você está, não precisa sair, aí mesmo, simplesmente baixa a sua cabeça, você que está querendo, dizendo: Senhor, essa pessoa sou eu estou disponível para Ti. Baixa a sua cabeça e levante uma das suas mãos, porque eu quero orar por Ti, mas o maior trabalho vai ser teu, em voltar para casa e encarar o dia a dia dizendo: eu vou mergulhar na palavra, porque eu quero decidir as minhas próximas decisões pelo padrão de Cristo. As minhas próximas escolhas vão ser no padrão de Jesus. Senhor, olha cada coração, cada mão levantada dizendo: eu estou aqui, Jesus. A obra maravilhosa que o Senhor começou, o homem não tem como destruir, o diabo não tem como parar, porque o Senhor é fiel para completar aquilo que começou. E o Senhor começou a boa obra em nós, e porque o Senhor é fiel, nós sabemos que o Senhor vai aperfeiçoar essa obra em nós. Eu quero pedir por cada um que está nessa noite com a mão levantada dizendo: eu preciso do Teu auxílio. Existem áreas, Senhor, da vida de pessoas aqui que essa pessoa não tem conseguido mudar. Eu oro por uma intervenção do Espírito Santo, por um batismo de fogo, para que essa pessoa tenha ousadia no Espírito em mudar os seus padrões. Gera sede, gera fome pela palavra, gera sede, gera fome por uma vida de jejum e oração. Deus, que esses irmãos clamem mais pelo temor do Senhor e por santidade, do que por casa, do que por carro, do que, Senhor, para casar, para encontrar um namorado, uma porta de emprego. Gera em nós o mesmo pensamento que tinha na mente de Jesus, que era agradar ao Pai em tudo, que era fazer a vontade do Pai. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, usa-me, Senhor, usa-me, Quantos querem ser usados por Deus? Ele não está contando com os anjos, Ele está contando com você, porque você é filho. E se tem alguém que pode andar na mesma dimensão que Jesus andou, essa pessoa é você. É por isso que Ele soprou o Espírito Santo dentro de ti. Se tem alguém que é possível trazer o reino de Deus
essa pessoa é você. Recebe essa palavra nessa noite. Deixa essa palavra gerar no teu espírito um novo ânimo, porque o ano que vem Deus está dizendo que vocês vão entrar num novo processo. Algumas pessoas vão sair desse lugar, vão sair daqui porque não vão aguentar o nível sério de santidade e comprometimento que Deus está requerendo dessa igreja. Mas eu quero dizer, persevere, porque aqueles que perseverarem vão experimentar um nível mais profundo de glória. E Deus vai espalhar vocês por algumas outras regiões. E Deus vai fazer com que vocês tenham uma voz ativa nessa região. Deus vai colocar vocês em lugares específicos do governo, e vocês vão ter voz ativa para proclamar que o reino de Deus é a essência principal da própria pessoa de Jesus. E vocês vão caminhar em milagres e prodígios no nome de Jesus. Receba essa palavra, saia daqui deixando o Espírito Santo te ministrar durante a noite. Tome uma decisão de mudar de vida pela palavra, em oração e jejum, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Senhor, creio que essa palavra de Deus para nossas vidas